Fala, gente boa que gosta da história da igreja. Hoje eu estou aqui para ler um texto com vocês, uma fonte histórica, uma fonte primária, acerca desse erro que o pessoal ainda perpetua em 2024. O pessoal continua insistindo que Constantino oficializou o cristianismo como religião do Império Romano ali em 313, no Edito de Milão. O pessoal continua confundindo essas coisas e eu também quero fazer uma coisa diferente aqui no canal, que é ler uma fonte histórica, ler uma fonte primária e discutir um pouco com vocês o que dessa fonte nós podemos aprender, o que essa fonte nos ensina acerca do contexto, do período, da mentalidade ali em que ela está inserida. O Edito de Milão, que foi promulgado em março de 313, prescrevia o seguinte sobre a questão da liberdade religiosa e sobre a questão da liberdade que os cristãos haveriam de ter. Acompanhe comigo a citação do Edito de Milão. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos, cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Desta forma, o Deus, que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos os nossos súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de instruções anteriores relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo estão autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai, outro sim, que também todos os demais terão garantida a livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguramos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo a sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a honra devida a qualquer religião e a seus adeptos. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas já estabelecidas sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenar, pela presente, que todos os que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Então observe, pessoal, que a fonte ela é absolutamente clara. O Edito de Milão promulgou ali a tolerância religiosa, a liberdade religiosa, e os cristãos estão inseridos nesse contexto, uma vez que até então, em alguns momentos, em alguns locais, em alguns períodos específicos, os cristãos foram perseguidos e tinham empecilhos e tinham dificuldades de exercerem com liberdade a sua fé. É claro que a gente não pode exagerar aquele mito de que o Império Romano perseguiu os cristãos durante 4 séculos de forma ininterrupta e de forma generalizada. Isso aí é um mito histórico, mas eles foram sim perseguidos em alguns momentos por alguns imperadores. E esse edito está então dando liberdade aos cristãos, está até favorecendo-os em alguns aspectos, como nós vemos no final da fonte, onde Constantino e Licínio decretam que as propriedades que eram propriedades de culto, os locais de culto, né, deveriam ser restituídas aos cristãos sem pagamento. Mas, de modo algum, o Edito de Milão está decretando ou oficializando o cristianismo como religião única e absoluta do Império Romano. Isso só vai acontecer lá em 381 com Teodósio I, onde ele vai sim oficializar o cristianismo e vai proibir e punir aqueles que professarem outras religiões, aqueles que professarem outros deuses. Aí sim, o cristianismo de fato se torna a religião oficial do império e inclusive os cristãos de perseguidos que foram outrora, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, passam a ser perseguidores. É até um fato curioso porque Teodósio vai começar a punir em nome do cristianismo aqueles que têm outras convicções religiosas. Então, essa fonte é bacana para balancear e para, mais uma vez, né, desconstruir esses mitos que estão em volta da figura de Constantino. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouco disso, aborda inclusive essa questão, mas hoje eu quis ler essa fonte e eu vou tentar ficar fazendo isso com vocês. Volta e meia, vou parar e vou fazer um vídeo sobre uma fonte histórica. Vamos ler diretamente a fonte, a referência, a fonte primária. Fazendo isso, nós vamos olhar para as fontes e ver como as fontes nos dão uma leitura histórica, uma percepção histórica mais acurada, nos dão uma posição histórica mais centrada e foge um pouco do senso comum que é espalhado na internet
à torta e à direito em um tom sensacionalista. Espero que tenham gostado, espero que possam aprender a história do cristianismo aqui no canal de forma simples, de forma descontraída, de forma leve, e que nós possamos estar aqui juntos no próximo vídeo para discutir, dialogar e pensar a história do cristianismo de uma forma histórica mais concisa. Forte abraço!